Papo de Mestres é um projeto pensado para dar voz, valorizar e fortalecer a história de mestres e mestras da cultura do Espírito Santo, trazendo num bom papo suas histórias de vida e de resistência cultural. Nessa primeira temporada, a gente conversa com 10 mestres e mestras das 61 bandas de Congo Capixaba, um conjunto musical típico do estado que tem como instrumentação básica o tambor e a casaca. Um reco-reco de bambu dentado com uma cabeça esculpida, cuja existência só se tem notícias por esses congos daqui. Papo de Mestres Podcast tem a coordenação executiva de Alcione Dias, produção geral e apresentação de Fábio Carvalho e a produção sonora de Wilcler Rodrigues. Registro fotográfico de Douglas Bonella e design gráfico de Igor Ferraço. Isso daqui que vocês estão ouvindo agora é Papo de Mestre. Papo de Mestre. Papo de Mestre. Papo de Mestre. Aqui é Papo de Mestre. Podcast Papo de Mestre tem a honra e o prazer de receber a nossa querida mestra Valdirene Nascimento Lima, da Banda de Congo de São Benedito. Banda de Congo São Benedito de Santiago, zona rural da Serra. Tudo bem, Valdirene? Tudo bem. Prazer te receber aqui. A gente igualmente. bater esse papo fundamental para as pessoas entenderem, começar a conhecer um pouco tanto o Congo, né, que é a nossa maior, a nossa identidade cultural, né, uma das maiores expressões da cultura do Espírito Santo, né, uma das maiores expressões mesmo, mais difundida, né, no Espírito Santo. E é um prazer, uma honra receber você aqui. Obrigada. O que é o Congo para você? Pergunta bem forte. Congo, para mim é meu alimento, meu ar que respiro, minha atividade de entretenimento, é tudo. Congo é a minha base, né? Eu durmo pensando no Congo, acordo pensando no Congo. Então, o Congo não tem como eu estar distante dele, nem ele distante de mim. Sou atraída, é uma atração entre um e outro, né? Sim, faz parte do seu viver, do meu convívio, do meu dia a dia. Porque por mais que eu queira tentar ficar calma, dizer assim, em relação ao Congo, não, deixa ele ali, não, minha mente está sempre ligada nele, porque quando eu falo em Congo, eu lembro logo da minha turma, né, do meu grupo, né? E a gente é muito ligado assim um ao outro, apesar de estarmos sempre distantes, né? Cada um tem a sua tarefa, tem o seu dia a dia, mas a gente está, eu tenho muito, eu e o grupo, a gente está sempre ligado um ao outro, né? Porque eu sou a pessoa que busca saber como que está busca o outro, está tudo bem, né? Então, há essa ligação. E se eu fico distante deles assim um tempinho, eles me procuram saber como que está a Didi, né? A Didi está o que está acontecendo com o Didi, né? Porque é assim que eles me chamam. Isso né? É um cuidado, né? E um cuidado de, às vezes, até é uma família que se constrói, sim, né? Sim. E que fortalece a gente. E a próxima pergunta era se o Congo, se ele te alimenta. Você já falou aí tudo, né? Ele é a base. Ele é a sua base. É a base. Todo congueiro não tem... O verdadeiro congueiro é o alimento diário dele, né? Não tem como a gente estar... Principalmente quando a gente não é só um componente daquela banda, mas a gente é aquela pessoa que ajuda, porque ali é ajudar um ao outro, né? Ninguém faz... Eu vou fazer... Não. A gente está sempre se apoiando um no outro. Eu digo sempre, né, que a função daquele que está ali coordenando na frente é realmente coordenar de fato. É isso que ele não faz sozinho. Um mestre, uma rainha, ele não é sozinho, ele não consegue fazer nada sozinho. Ele está sempre se apoiando um no outro. Se apoiando de que maneira?
um ajudando um ou outro. Se um tambor de congo tocando sozinha, ele não vai ter um complemento quando a casaca está tocando, quando o bumbo está tocando, quando uma caixa está tocando, né? O triângulo, Sim, porque o congo é um conjunto musical típico do Espírito Santo, e né? que alimenta a banda, exatamente. né? E daí a banda de congo, E né? para se fazer um congo basta ter um tambor e uma casaca. Sim, e disposição para cantar, tocar e louvar São Benedito, ou São Sebastião, ou Nossa Senhora da Penha, ou Santo Expedito, que são os novos santos que estão aí, né? Os seus padroeiros de cada comunidade. Responde aqui pra gente, quem é Valdirene Nascimento Lima na banda de congo São Benedito de Santiago? Aquela que coordena, que faz toda a movimentação do grupo, que organiza, sofre quando algum seu componente sofre, chora quando alguém deles chora, ri quando algum deles ri. É aquela que agita o grupo, que organiza e que movimenta. Que bota a banda, o grupo para frente sempre. É aquela que está sempre ali para dizer vamos embora, vamos caminhar, enfrenta os desafios. Quando alguém diz não vai dar, eu sempre coloco o grupo dizer não, vamos embora e vai dar. Acho que o desafio está no meu sangue, no meu ser, né? Como você se enxerga como mulher no comando dessa instituição, né, cultural que é a banda de congo de São Benedito de Santiago? Eu tenho que ter cuidado até nas palavras para poder, né? Eu tenho muita preocupação na hora que eu vou falar, né, nas minhas colocações em relação a isso. Sim, mas você tem que falar o que você sente também, né? Sim. Para poder ninguém se sentir de repente, né, até ferido, né? Por quê? Porque o congo, em primeiro lugar, vou colocando logo assim, o congo, ele é para domínio de homem, né? Sempre na minha formação sempre ouvi isso. Quando eu vinha para as reuniões lá no comecinho, né, com o nosso mestre Antônio Freitas, e que vinha para os encontros do mestre Antônio Rosa, e na mesa, né, falar no congo é como se eu estivesse ali ainda naquele momento. É aquela mesa longa, né, na varanda da Dona Lolinha, e em volta daquela mesa de ponta, mestre Antônio Rosa, e em volta dela, mestre Chuchu, Zé Ramos, né? Todos os mestres daquela geração sentada em volta da mesa. Eu lembro que a única mulher que ficava, na época, sentada àquela mesa era a Dona Vitória, da banda de congo de Bicanga. Por que Dona Vitória? Ela sentava sempre do lado do esposo, né? O seu José Carlos. Então, ela sempre ficava ali, sentadinha. Era a única, o restante era mais de homem. Por quê? Porque o domínio do congo, né? A coordenação, a movimentação do congo era dos homens, né? E a gente ia junto com, né, os mestres, sempre levavam seus congueiros, mas nós ficávamos sentados nos bancão grande que tinha à volta, né? No próximo mesmo, por trás da mesa, né? Sentada ali, ouvindo, né, as instruções, as orientações, a fala, a conversa, o bate-papo dos mestres e seus coordenadores que ali estavam, né? E ali a gente aprendia muito com eles. Então, hoje, eu estando em volta, assim, né, como liderança, né? É até meio assim, assustador, né? Assim, porque eu nunca imaginaria. E nessa época você só carregava a bandeira? Apenas uma dançarina. Uma dançarina. Começamos por dançarina da banda. Então, quando a gente vinha para aqui, para a festa, quando o mestre Antônio Rosa pegava uma ou duas pessoas de cada banda, ou 3 pessoas, quanto podia vir de cada banda, e juntava esse grupo, e aí colocava no ônibus para ir fazer uma apresentação numa festa importante que, de repente, como eu tinha falado, nós não poderia ir, o grupo por condições financeiras, né? Porque na época ele como, né, ali frente da banda, era ele que fazia essa movimentação e ele lutava muito para manter os grupos em pé, né? Então, ele ficava na frente da casa dele, ele tinha um hábito de ficar na frente da casa dele, de bracinho cruzado, só olhando um e outro, observando quem vinha chegando.
E ele escolhia justo eu e meu irmão para ficar de frente do grupo. Aí a gente ficava rindo, falando assim, poxa vida, com tanta gente. Aí ela futucava, nós não. E pegava a bandeira justa da associação e colocava na minha mão para me carregar. Aí eu lançava ela para um lado e disse, meu Deus, essa bandeira é pesada pra caramba. Porque ela é pesada, né? É pesada pra caramba. E nós toda magrelinha. Aí pequena, Valdinéia, nós chamamos de pequena. Aí ela falou assim, eu e você que vamos carregar essa bandeira. Minha nossa, nós vamos se matar na rua. E era a gente. Então, foi assim que começou. Chegou um dia que a gente estava num bate-papo só de mulheres e tudo mais, né? E Dona Lolinha, né, falou, a primeira rainha da associação foi Valdirene. Então, até fiquei assim, digo, E a rainha com a bandeira, carregando a bandeira da associação. A rainha da associação. Para mim, carregar aquela bandeira, né, meu conhecimento assim, era tudo, a gente fazia tudo muito brincando. Para mim era uma bandeira normal, como outra qualquer, né, da banda, não é desfazendo aquela bandeira, assim, dentro da consciência, entendeu? Era uma bandeira que a gente levava. A gente não tinha assim noção, consciência, de fato, o peso que era levar aquela bandeira, a responsabilidade, né, de apresentar os grupos. Que a partir do momento que eu pegava aquela bandeira, no fundo, era eu que estava como rainha e representando todos os grupos da nossa associação, né? Uma apresentação. Então, eu fui ter essa consciência de fato depois que Antônio Rosa faleceu, numa reunião, né, na associação, com resgate, né, da continuidade de todo o trabalho que ele tinha deixado, e por Dona Lolinha. Porque acho que se não fosse ela, na verdade, Dona Lolinha, a esposa do falecido Antônio Rosa, ela que ajudava ele, estava sempre os dois juntos, né? Fazendo as atividades, né? Fazendo a movimentação das atividades dos grupos, né? Dentro da associação. Então, se não é ela e despertar, né, dar esse saculejo da importância que tinha aquela bandeira na nossa mão, claro que a gente ia ter essa consciência, mas ainda um pouco bem mais tarde, né? E a gente teve esse despertar assim que ele faleceu, quando, né, foi convocado todos os mestres para sentar de novo naquela mesa, né, e colocar no papel o que a gente ia fazer a partir dali. E o tempo foi passando. Outras pessoas foram surgindo, né? E foi bacana o reconhecimento dos mestres também, de deixar o Congo na mão das mulheres, né? Sim. Para seguir. Com certeza. Na falta do Antônio Rosa, né? Mas o primeiro, né, cortando o que tu vai falar, mas o primeiro digamos assim, quase direcionar a associação foi Mestre Bento. Né? Foi Mestre Bento. A gente Mestre teve Zé Bento, de Nova Almeida. Sim, a gente chama de Mestre Bento, né? Por quê? Porque sentamos, né, para conversar, né? A gente se vê no cantinho, sempre, né, os mestres que ali estavam e tudo mais. E aí foi escolhido o mestre, né, direcionado por aqueles que estavam sentados à mesa e responsável por cada um dos seus grupos, o mestre Zé Bento, para ser o presidente depois do mestre Antônio Rosa. O falecimento do mestre que aí veio a questão, aí entra o papel dos jovens, né? Os jovens congueiros que acompanhavam. E ali era quem? Que estava sempre por volta daquela mesa sentadinho só observando. Era eu, era o Adriano, que é do meu Congo, o Cláudio, que também é do meu Congo, Darli, Edson, que nós chamamos carinhosamente de Neném, Simone, né? Esse grupinho que tá... Não tem que ser. Não tem que ser, e nós ficamos aquele zuzu entre nós lá atrás. Eles perceberam, mas continuaram a reunião, tudo direitinho, acabou e tudo mais. E aí, Dona Lolinha, que sempre estava na mesma, sempre estava observando ao redor dela, falou assim: eu vi vocês no mundo de zuzu, o que foi? E aí ela sentou com um grupo de jovens para conversar.
Aí nós falamos, não, por que tem que ser mestre Bento? Por que tem que ser o seu José Bento? Nós não temos nada, a gente ama ele de paixão. Nossa, a gente tinha um carinho muito especial por ele, e até hoje nós temos, e a associação tem um carinho muito especial por José Bento, né? É uma pessoa maravilhosa, sabe? Mas, assim, não era assim, rejeição à pessoa dele, nada disso. Mas, assim, pelo fato da Tereza ter esse zelo de juntar o grupo, né, para sentar para conversar, e ter aquela carinho assim, de colocar o grupo para dizer, nós temos que dar continuidade a esse compromisso junto com Dona Lolinha, que é a nossa rainha, né, dali, a gente ficou assim, fascinada, e ela falava, não, assim, não sei o que, ela intervia na conversa, e ali, ela foi a pessoa que levou aquela conversa, que levou aquele papo, e que ouviu, então a gente não tinha que ser ela. E é interessante também porque os mais velhos são muito importantes. Se não fossem os mais velhos, não teria o Congo. E vocês quererem uma renovação para continuar é muito bacana, é muito positivo isso. Aí quando a gente falou, né, e Dona Lolinha ouviu, aí ela falou assim... E que ficasse aqui também. Vamos então convocar outra reunião. Aí, e antes da reunião, nós sentamos, justo aquele grupinho que tinha, né, tendo essa movimentação, sentamos mais ele, né, e falamos, não, desculpa, não é nada. Ele falou, não, mas eu entendo vocês. E ele falou, e vocês querem saber, de coração, eu sabia que não ia ser eu. E ele aceitou assim, sabe? E nos acolheu de uma maneira assim tão legal que a gente ficou assim até, né? E abraçamos. Até hoje onde a gente se vê, se cumprimenta com muito respeito e tudo mais. E aí a Tereza se assustou na hora, porque ela falou assim, não, graças a Deus, agora daqui para frente só falta o dia da gente retornar de novo à reunião, conversar de novo, né? E eleger ele como o mestre, e só que não foi, né? E aí entra a Tereza, né? E aí todos os mestres foram colocados em pauta de novo, sentado à mesa, conversado. E aí os mestres, não. Realmente, eu acho que a visão do próprio Zé Bento falou, a visão dos meninos mais jovens que estão à volta, e que acompanham. O mestre sempre trabalhou com o jovem, né? Ele sempre teve essa preocupação de ensinar a criança, né? Sim. Ele sabe o poder da juventude. Verdade. Né? E aí falou assim, dou maior apoio. E outra, estar junto com vocês, porque deve Que maravilha. E aí foi a Tereza, na hora ela se assustou e ficou também muito preocupada, que ela falou, meu Deus do céu, né? De prima foi um legado senhor forte, José Bento, né? E de repente, né, esse recuo, então ela ficou muito preocupada, e aí teve aí um trabalho de conversa, de diálogo muito grande, mas o senhor José Bento... Ela sabia o tamanho do que estava chegando na mão dela, da importância, né? E que ela nunca mais ia deixar de trabalhar. Sábado, domingo, feriado, ia dormir e acordar pensando nisso. Mas olha aqui, vamos voltar lá para Santiago. Conta a história da formação da Banda de Congo de São Benedito de Santiago. Quando ela nasceu, quem começou essa banda, até chegar nos dias de hoje, passando para você, né? Santiago que é uma zona rural da Serra. Zona rural da Serra, fica próximo a Timbuí. Uma zona rural que vive da agricultura e dessa fábrica de osso que existe lá. Como que surgiu a Banda de Congo em Santiago? O senhor Antônio Freitas, né, participava da Banda de Congo, hoje chamada Bandeira 1 de Timbuí. Porque ele era casado com a sobrinha da mulher que era responsável pelo grupo de Congo de Timbuí, que era a Dona Peronha, conhecida como Dona Peronha. Era Verônica da Vitória, o nome dela. Timbuí também é uma zona rural da Serra, não é? Não, ela já pertence a Fundão. A Fundão, Timbuí é Fundão. É Fundão, é Fundão. Então, e o senhor Antônio Freitas, ele participava do grupo de lá, né? Com a Dona Verônica, com a Benedita, na época, tudo novinho, que era filho da Dona Verônica, Benedita, a senhora Rogéria, né? E tantos outros. O seu Jacó, esposo da Dona Verônica, né, que era a função principal, né, do homem, a representatividade do homem dentro daquela banda de Timbuí. E o senhor Antônio Freitas tocava lá. E era mestre da banda lá. Casaqueiro lá? Casaqueiro, e era mestre da banda lá.
em Timbuí, porque o seu Jacó já era uma pessoa já madura, mas ele gostava de estar envolvido no grupo, mas ele não tinha domínio de puxar o grupo, né? A gente fala puxar o grupo, aquele homem que se põe na frente da banda, né? E arrasta o seu grupo. Ele tinha o grupo, mas ele não tinha essa força. A dona Verônica era a rainha da banda, então a função dela era estar lá à frente do grupo, né? Mas aquele homem que faz essa movimentação dentro do seu grupo. Então, o senhor Antônio Freitas fazia essa parte. E o tempo foi passando, mas como nessas épocas, logo de início, existia muito alcoolismo dentro dos grupos, né? E não era diferente lá. E aí, dentro de um descontentamento do senhor Antônio Freitas, ele saiu do grupo, né? Ele saiu do grupo, porque o senhor Herpídio, né, pai da esposa dele, fundou um grupo que também era bem próximo de Santiago, só passava a ponte para estar nesse grupo, que colocaram o nome de Areinha, Banda de Congo Areinha. E o senhor Antônio Freitas saiu de lá e veio para o do sogro e veio para fazer essa função. E aí ficaram tocando lá e tal, não sei o quê, e foi passando o tempo. Senhor Herpídio se muda de lá, ainda a parte que era de Timbuí, que era, até então a banda não chamava Santiago, era, né, era a banda de Congo Areinha, Banda de Congo São Benedito de Areinha, que era ali do cantinho, saiu de lá e veio para morar aqui na Serra. Só que o senhor Herpídio, o sogro do seu Freitas, ele trouxe a Banda de Congo. Ele não veio para cá só, ele veio com a família e trouxe a Banda de Congo. A Banda de Congo, que é os instrumentos? Os instrumentos. Ele trouxe a banda. Ele trouxe, né, todos os instrumentos embora para cá. E aí ficou sem a banda. E o seu Freitas ficou muito chateado, que ficou sem a banda, como é que ia ser e tal. Nossa, não tinha muito o que fazer, né? Aceitar, porque era uma dificuldade muito grande de ter instrumento uma época, né? Na época. E trouxe. Aí o senhor Chico, né, Francisco das Neves Pinto, dono da Alambique de Cachaça, perguntou para Freitas: e aí, mestre? E aí, Freitas? Como é que vai ficar agora? Nós vamos ficar sem Congo, nós não vamos vir mais o tambor de Congo, vai ter que casar com... Poxa, não pode ficar, nós não podemos ficar, porque era tudo muito pertinho ali, fazia toda movimentação, o ônibus quando tinha que sair, não sei o quê, todo vinha para debaixo de uma árvore grande, o chamado pé de mulembá, e ficava do lado justo da venda da vendinha, né? Aquelas vendinhas de roça do senhor Francisco, que ele tem o alambique, mas ele tinha uma vendinha ali do lado. E ali que embarcava para sair para as festas. E ele sentiu falta, ele falou: nós vamos sentir falta, não temos mais esse barulho do nosso tambor, da nossa casa. Aquelas vendinhas secos e molhados, né? Que vendia tudo. Isso, cortava a carne seca naquele fardo grande em cima do balcão, aquela né? Aquela mortadela, né? Aquela linguiça enorme, naqueles cabides chamado, né, varal, né? Ali penduradinho, a tripinha de porco, hoje muitos têm nojo e tal. Era assim que era a roça, né? Aquele haste de alho, de cebola e tal. E aí o Congo se reunia ali perto. Se reunia sempre ali. E o seu Chico sempre colocava em cima da mesa a linguiça, a carne seca, para a turma tirar gosto. Imagina, hoje ninguém faz isso. Tudo ali, né? Tirar o tira-gosto ali, comer sem cozinhar, sem fritar, sem nada ali, tudo ali, né? O senhor Francisco trazendo a cachaça dele para fazer entrega aqui na Serra Sede, vai direto na casa do seu Antônio Rosa. E o grupo de lá ninguém sabia. Conversou com o senhor Antônio Rosa. Senhor Antônio Rosa, nós temos que fazer alguma coisa por aquela turma de lá. Aí ele falou assim: o que está acontecendo? Foi afastado o grupo, porque veio para a banda com o instrumento todo, porque o senhor Herpídio veio embora para cá e trouxe a banda, e contou toda a história. Aí o Antônio Rosa, com aquela mania dele de tirar o chapéuzinho de um lado, coçar a cabeça, falou assim: e o que você quer que eu faça? Não tem nada que fazer não, homem. Aí ele falou: tem sim. Que tal o senhor arrumar um instrumento aí, nem que já seja assim, uns tambores mais antigos, e juntar em um grupo para me levar no dia que eu vier para cá, trazer a cachaça? Uma das importâncias também muito grande do mestre Antônio Rosa é que ele foi... ele não fabricava nenhum instrumento, mas ele era o fabricante de instrumento, né, por muito tempo. Sim. Né? Que ele
ensinava os outros a fazer e para dar manutenção e fazer instrumentos para as bandas de Congo, né? Sim. Aí foi aonde que o seu Antônio Rosa, falou, não tem como fazer e tal. Eu assim, não, mas pensa aí que depois, quando eu voltar, que eu vou pegar a cachaça, fazer nova entrega, eu vou voltar assim por aqui, a gente vê, eu passo de novo e ver qual é a sua resposta. E foi embora. E Antônio Rosa não era homem de não deixar... Ficou por ali imaginando, e ele tinha um hábito de falar, né? Poxa, esse povo, essa gente porca, tem uma mania de me colocar em situação complicada, e sempre arruma alguma coisa embaraçosa, né? Naquele jeitão dele. Mas ele arruma um jeito de montar mais uma banda de Congo, né? Passou um tempo, seu Chico vindo de novo para a Serra trazer, como sempre, as encomendas dele, passa lá. E aí ele falou assim, ó, vem cá. Os instrumentos já estavam... Arrastou, falou assim, ó, gente porca, tá tudo aí, agora tu se vira, hein? Aí Chico falou, eu sabia que você ia conseguir e tal. E foi aqueles abraços deles dois, né? Aquela alegria e tudo. Aí brinda com a Geni Papina, pronto. Aí ele, né, Chico, aqui a cachaça ali, você fazer um Papina aí pro grupo, né? E pegou os instrumentos, colocou numa Kombi, que ele entregava na Kombi, e levou. Neste quietinho de levar, ele ficou quieto. E Tico Freitas sempre eles saíam do serviço e passavam pela vendinha para tomar aquela pinga, né? E nisso que o senhor tomar aquela pinga com o Michael Churrasco, ele falou assim, Freitas, tem um negócio para te mostrar. Ele falou, o que é? Vamos no Alambique. Porque a vendinha ficava mais à frente do asfalto, da BR, né? E o Alambique ficava um pouquinho mais acima. Aí chegou lá e falou assim, olha isso aqui. Aí ele olhou e falou assim, o que é isso? Ele falou assim, tá aqui, ó. É de vocês. Nossa, foi uma alegria, né? Dali mesmo, Freitas nem procurou ir para casa, né? Correu atrás dos meninos ali que ele já conhecia, que era do grupo que tocava lá com o sogro dele. E aí eles vieram para ali e aí... Foi toque de tambor, foi toque da casaca e a carne seca, na época chamava a salsicha, né? O salame, né? Que não era salame, ele chamava de mortadela, né? E ali a carne seca cortada ali, aquela carne seca bonita, em fardo na mesa. E ali mesmo eles fizeram a festa deles, aí entre eles o grupinho. E aí... chama, né, o Freitas convida as meninas que estavam mais próximas, né, que eram as primeiras meninas que dançaram na banda de Congo de Santiago. Dineuza, a Maria Antônia, Maria da Penha e Neia. Eram 4 irmãs. E essas 4 irmãs fizeram parte, foram as primeiras meninas que dançaram na banda de Congo São Benedito de Santiago. E aí ficaram um longo tempo, né? Até que uma delas noivou e casou. E disso o futuro esposo disse que ela não queria que ela participasse mais e tal, não sei o quê. E aí ela conversou com o mestre Freitas, mas não, se você quiser sair, eu vou ficar muito triste, mas é sua escolha, a gente respeita e tal. E aí ela se afastou. Só que ela se afastou, com ela, as 3 irmãs também se afastaram. Porque ela era mais velha desse grupinho de irmãs, então a mãe, mas o pai não queria que as meninas, né? Então as meninas também se afastaram. E ele ficou sem ninguém para dançar. E como o mestre Freitas fazia muita visita à minha casa, e aí ele falou com minha outra tia que estava ali acompanhando, a gente muito menina, porque eu tinha ficado sem mãe também muito cedo, a gente perdeu a mãe muito cedo. E aí ele conversando, e a gente... Quando os mais velhos estavam conversando, os meninos, as crianças, sempre ficavam muito quietinhos, num cantinho, só ouvindo. A gente nunca interferia na conversa, né? Aí, quando ele saiu, eu falei assim, eu vou dançar nessa banda. Aí minha tia falou assim, mas não vai mesmo, seu pai não vai permitir. Eu falei, mas eu vou falar com o pai. E o pai da Miro, a gente não chamava de papai, não, a gente chamava pelo nome. E quando meu pai chegou do serviço da roça, e a primeira coisa que eu falei, Freitas esteve aqui. Aí ele falou assim, compadre teve aqui? Teve. Aí eu contei para ele. Ele falou, eu vou dançar na banda. Ele, não vai mesmo, não quero vocês na banda de jeito nenhum. Aí minha irmã menorzinha, né, uns 9 anos, eu também vou,
se você for, eu vou. E todo contente, né? E meu pai, não, de jeito nenhum. Um dia, o mestre Freitas se preparando para ir para uma festa que tinha, né, que o mestre Antônio Rosa já tinha organizado os grupos e vinha. E aí Freitas foi na minha casa antes para ver minha tia, e numa quinta-feira, e falou que ia no sábado e tinha essa festa e que eles iam. Aí ele falou assim com minha tia, estou preocupada. Aí a minha tia Holanda falou assim, porque eram duas, a Neide era a madrinha do filho dele, que era comadre, ela já era doentinha, estava da camada ainda. Ele falou com a minha tia Holanda que ela que ia fazer movimentação de mim, mas os meninos orientavam a gente, né? Aí ele falou assim, aí não vai. Eu falei assim, estou preocupada, porque não tem ninguém para ir. Aí ela falou assim, não, mas Deus, São Benedito vai te ajudar, você vai conseguir alguém para ir. Aí ele falou assim, eu estou preocupada, mas se não tiver ninguém, menina nenhuma, a gente vai assim mesmo tocar. Ele saiu e eu falei com a minha tia, eu vou ir. Quando meu pai chegou do serviço, eu falei, ele falou assim, não vai não. Isso na sexta-feira, na quinta-feira. Na sexta-feira a gente foi parar na casa dele, na casa do mestre Freitas. Ele estava trabalhando, não estava em casa, só estava a esposa dele, e nós chegamos conversando, dona Erídia. A gente tinha muito dessa de benção, né? Uma benção. Hoje em dia, né? Não existe muito, né? Mas a gente pensa, dona Erídia, Deus te abençoe, meu filho. Tá tudo bem, tudo bem. Aí, dona Erídia, nós íamos ver se o Freitas vai mesmo para a festa. Vai. E não tem ninguém mesmo, não achou ninguém, não, nesses 2 dias? Não. A roupa das minhas tá tudo aí, nós deixa ver a roupa. Ai, meu Deus, começou tudo ali. Aí ela olhou, para que vocês querem ver essa roupa? Deixa nós ver. Aí quando nós olhamos, eu fiquei doida quando eu vi aquele vestido de noiva. Vestido de noiva, né? Aquele vestido branquinho, não sei o quê, e nós ficamos doidos. Gente, esse vestido vai ser nossa criança, não vai ter... E não era maior não do que vocês, o vestido? Não, era enorme. Isso não dá em vocês. E eu sempre fui magrinha, né? Eu e minha irmã, não, deixa nós levar. E minha irmã doida, deixa levar. Ela, pelo amor de Deus, não deixa nós levar, mas não, nós já prometemos, senhora, que nós vamos estar lá. Não, meu compadre não vai deixar. E ela tentou convencer nós de todo jeito para não levar roupa. E que a gente não ia participar. Mas com jeitinho, nós falamos, então vamos fazer o seguinte, a senhora vai com nós, que aí o pai Emílio vai deixar nós ir, porque a senhora vai estar junto. Aí ela... vai ter uma pessoa responsável, né? Não, vamos, por favor, nós fala com ele, vamos. Não vou, não. Ela ainda tinha menino pequeno ainda também, né? Não vou, não. Aí, não deixa nós levar, e nós conseguimos conquistar. Isso foi a primeira apresentação da banda? A primeira apresentação com a gente. Com vocês. E nós levamos, ela deixou de levar. Tonho, ela falava, Tonho, logo mais procura vocês. E no outro dia... levamos aquilo, chegamos em casa, endoidamos, né? Sentamos com uma agulha e um carretel de linha, um retrós, e fuxicamos aquele vestido todo por dentro, e à mão nós fizemos a nossa tia sentar junto para ajudar a gente colocar no tamanho que desce, e no corpo, fazer o corpete, tudo direitinho, desce no nosso tamanho, tudo na mão. E aí meu pai viu que não tinha jeito, passa na casa do mestre Freitas. Com 12 anos de idade? Com 12 anos, e fala assim, com o meu compadre, não tem jeito. E você carregou o que? A bandeira do santo, de São Benedito? São Benedito, da banda de Congo de Santiago. E aí ele falou, não tem jeito, então a partir de hoje o senhor toma conta das minhas meninas como se fosse sua. E aí foi a nossa caminhada na banda, entramos na banda e não saímos nunca mais. Essa é a nossa primeira bandeira da banda de Congo, São Benedito de Santiago, que a gente carregou, que hoje ela está na associação, né, representando a nossa banda, né, que quando o Tereza falou assim, vou colocar, e sim, ela veio para aqui e tá ali. É um acervo maravilhoso, né? Essa é a nossa primeira bandeira do Congo. E aí entramos na banda e estamos até hoje, né? E Valdirene, e como é que é o ciclo da festa? Como é que acontece a festa da Banda de Congo de São Benedito de Santiago? É como esse ciclo igualzinho da Serra ou não? Não, é diferente, né? Aqui tem toda uma programação, né? O serrano e aquele também que não é serrano, que já tem o hábito e o costume de acompanhar, né? O nosso é diferente. O grupo sempre se reunia no terreirão. No terreirão, hoje você vê que eu falo terreirão, não, aqui é no terreirão,
né? E ali sentava, tomava a pinga deles e tocava sua casaca, tocava seu tambor, brincava ali um pouquinho e tal, não sei o quê. Mas lá também sempre teve o mastro? Até então, né? Só o grupo, só brincadeira de Só grupo brincadeira de mesmo, grupo. guardava. E não tinha uma data fixa? A E não questão tinha uma data certa? Não, é tipo ensaio. Aham. Aí o grupo sempre tinha um que tomava uma pinga mais arretada, assim, às vezes até o pessoal da rua, assim, que gostava de ficar ouvindo só, pegava qualquer pedaço de pauzinho ali, voltava e fazia aquela roda e a galera ia atrás tocando e brincando por ali. Então, assim que surgiu a nossa festa. Aí houve a necessidade de gente, de vez em quando, né, a gente se reunir para fazer essa brincadeira. E aí os meninos botavam o pau pendurado. Não tinha nada, não, só o pauzinho ali, só aquela brincadeira mesmo. O tempo foi brincar passando, de Congo, né? veio surgir dentro da comunidade, as casas foram aumentando, né, os moradores foram, né, chegando e foram tendo mais famílias e famílias. E aí houve a necessidade da professora na escola, foi que trouxe a igreja para a Noêmia, irmã da Neuci, cunhada do senhor Chico Francisco das Neves, o dono do Alambique. Trouxe para a comunidade a igreja. De que maneira? Ela trazia celebrações, como ela era catequista em Fundão, ela era moradora de Fundão, ela trazia a catequese para dentro da escola, para a sala de aula dela. E aí, no final, tinha sempre uma celebração festiva. E eles mesmos traziam, às vezes, né, com petisco, faziam uma mesa bonita, né, para fazer uma partilha diferente. Muitos da comunidade ainda não tinham ainda uma preparação para participar da mesa da ceia do Senhor, né? Que é a Eucaristia. Então, ela fazia com que todos que estavam ali participassem. Trazia biscoitinho, rosquinho, fazia uma mesa bonita para confraternizar no final. E aí, nós, vendo aquilo ali, inventamos, nós temos que ter, aí o Congo entra, né? Nós vamos fazer uma igreja. Na confraternização, o Congo sempre tocava. Sempre tocava. E aí, então nós vamos fazer aí uma igreja, gente, tem que ter um lugar. E aí, o senhor entra de novo, o senhor Francisco, né? O Chico, o velho dono da cachaça. Eu dou um lote, porque toda aquela região de Santiago era dele, era um sítio, era uma fazenda, e ele foi doando para aquelas pessoas que trabalhavam com ele, né? E, embora não tenha condição, então ele doava um lugar para fazer a sua casinha. Então ele falou assim: eu dou a parte para fazer a igreja. Então ali, quando ia ter celebração, a gente fazia. Juntava eu, mais os meninos da banda, que tinha muitos meninos jovens dentro da banda, a gente fazia uma cabanazinha de palha de coco, a gente ia na mata do senhor Abílio, que tinha do lado de Santiago, e cortava e fazia. E aí tinha a celebração no final, sempre a gente fazia a brincadeira de tocar e tal. E aí a igreja hoje está lá de pé bonita, graças a Deus. E aí foi tendo as festas, ela foi crescendo, foi tendo a necessidade. Então vamos colocar um mastro, uma bandeira. Aí o Antônio Rosa: não, eu dou a bandeira a vocês, eu dou o mastro. Primeiro mastro, a primeira bandeira saiu daqui. E foi para lá. E daí nós fomos cultivando, né? Não tínhamos lugar. E qual é a data que acontece a festa? A festa não tinha data. A gente simplesmente fazia a festa. Mas com a chegada do mastro? Vamos fazer sempre uma vez no ano, mas a gente fazia. Então, acontecia, a gente fazia. Então, aí surgiu como a gente foi acompanhando a associação e conhecendo as orientações que tinha que ter uma data para se festejar dentro dos seus padroeiros, suas comunidades, tudo. E eu falei: por que não que a gente não vai ter uma data? E aí a gente colocou a data que era justa, a data que fazia aniversário da primeira celebração de Santiago, 7 de agosto. 7 de agosto. Aí a gente foi fazendo sempre no 7 de agosto. Mas a gente percebeu que em agosto era um pouco meio complicado. Por quê? Porque colocar a festa de São Benedito dentro da celebração festiva de ano da comunidade. Não. A comunidade tem que ter a sua data festiva religiosa,
né? E o Congo tem que ter a sua. Aí foi aonde que eu falei assim, não, vamos colocar uma data para nós. Porque se eles tivessem até uma data, fosse fictícia, ok, beleza, até poderia ficar. Mas às vezes um ano ele fazia, o outro não fazia. Aí tirava aquela data de agosto, jogava lá para dezembro, jogava... Então aí foi então, a necessidade. Não tinha uma data data para acontecer a festa da comunidade. E quando eles colocaram, teve uma data que eles colocaram em dezembro, que coincidiu com as nossas datas aqui, aí nós piramos, né? Não pode ser, porque nós temos que ir com a banda para a Serra. Nós temos a nossa preferência de participar na Serra Sede. E nós colocaremos em outra data. Aí foi aonde eu falei, então vai ter uma data. Festa de São Benedito, 5 de outubro. Que é dia de São Benedito. De São Benedito. E aí nós colocamos para festejar e porque nessa para o data. dia de São Benedito no Congo é 26 de dezembro, 25 ou 26 de dezembro. Porque, na verdade, essa data, se eu não me engano, essa data 5 de outubro, não é a data de festejar a festa de São Benedito, não, na verdade. Igreja. É a data em que São Benedito faleceu, foi a né? data que ele faleceu, né? Mas na igreja, no calendário da Igreja Católica é de 5 de outubro. É a festa de São Benedito, é o dia de São Benedito. É até bem interessante isso, né? Você foi presidenta da associação, da ABC, já, e agora você está como vice-presidenta da associação? Olha só. A gente começou tudo devagarzinho, né? Como tudo na nossa vida, né? Sim. Assistindo, conhecendo, né? Passando primeiro por uma etapa aí, né? Mas é uma conquista, um reconhecimento. Quantos anos você tem de Congo? Claro. Né? Fiscal, suplência, foi tudo chegando devagarzinho, né? Questão de acompanhar, né? E depois vice-presidência primeiro, eu não queria, né? Porque assim, e por que você não queria? Porque é questão, como estou te falando, tudo que a gente fazia era para nós, o Congo para a gente era um momento de diversão, de brincadeira, de curtição, entendeu? A gente, mas não é de devoção? O compromisso, a responsabilidade das coisas ali de levar o conhecimento, de conversar com alguém, era dos mestres, não é, né? Entendeu? Então a gente sempre ia no embalo do toque mesmo, do batuque, entendeu? Do toque do tambor, da casaca, ou para quem gostava de dançar, desse fascínio de dançar, entendeu? E eu não, coloca fulano, becano, cigano que estava ali. A Terezinha sendo a presidente, uma mulher, você não tinha vontade, você ficou meio... A ambição, companheiro, meu amiguinho, a ambição da gente era de se divertir, era de brincar, entendeu? Não era não tinha esse compromisso essa preocupação de, eu quero isso aqui de organizar, eu quero, não. É muito importante os participantes do Congo, os congueiros, fazerem parte da associação, entendeu? E nós estamos aprendendo, ela vendo ela fazer as coisas. Porque ajuda você a organizar o seu grupo. Você leva outra visão, uma visão mais política, mais, né? É importante, de cuidado também, né? Porque política é cuidar do outro. Verdade. E os encontros de reuniões, tinha uma visita, alguma coisa, ela sempre dava um jeitinho de eu, né? A Valdirene e a Simone tá junto com ela. Você está representando o seu grupo nas reuniões, nos lugares, você está divulgando o seu grupo. Lá do Bando de Congo, de São Benedito de Santiago, Valdirene. Isso é muito importante. Aí nós passamos a ter, não tinha essa coisa de telefone, então nós passamos a ter, eu e a Simone, um jeitinho de saber como que ia ter alguma coisa. De que maneira? Quando a gente vinha na Serra fazer alguma coisa, a gente pegou esse hábito de ir em encontro da Tereza, entendeu? Aí, Tereza, tal dia, não sei o quê. Se tiver alguma coisa diferente, eu dou um jeito de avisar para vocês duas. Porque até hoje falar com você é uma missão, né? Zona rural, né? Tem vezes que a gente fica sem telefone e tem o telefone na mão, mas ele não funciona às vezes, né? Isso, né? Então, e assim foi vindo. E aí, o compromisso que tinha, a gente vinha, aí tinha os compromissos da noite, então ficava um pouco mais complicado, né? E aí, Tereza, quando tinha jeito, Tereza arrumava carro, ela aproveitava e me levava. Levava Simone primeiro, quando vim de Vitória, alguma coisa que era para Vitória do Canto, levava Simone. Depois, Simone é da onde? Simone de Pitanga. De Pitanga. Deixava Simone lá e ia em casa me levar no meu cafofo, né? No meu trecho, né? E
às vezes não tinha essa condição. Aí depois, quando ela viu que realmente, no dia que ela foi no meu Cafoco, que ela conheceu a região que passava, aí ela falou assim, não, quando você vir de lá para cá, ou você fica na minha casa, ou você fica na casa de Lolinha, né? Aí, quando tinha os compromissos, alguma coisa que aqui saía muito tarde, então eu ficava ou na casa dela, ou na casa da Dona Lolinha. Quando a Dona Lolinha estava junto, assim, nos compromissos, então a Dona Lolinha, não, você vai ficar comigo. Aí eu ficava com ela. Eu ficava com ela, né? Eu ficava com ela. Até bom você ficar com ela, nós vamos ficar conversando. Aí eu ficava com ela. E quando a Dona Lolinha não ia, para não vir fora de hora, para acordá-la e tudo mais, né? A pessoa, né, já cansada e tudo mais, então eu ficava na casa da Tereza. Mas hoje em dia você se sente mais confortável fazendo parte da direção. Aí foi passando esse tempo. Aí né? depois, quando chegou na segunda, teve a nova eleição e tal, não sei o quê, né? E Tereza não pôde mais ficar, né? E aí Tereza vai... Não, eu falei, não, peraí, eu a presidente não. Temos o nosso quadro de mestre, vamos ver no quadro de mestre, e os mestres... Por que não? É você mesmo. E acabou. Não, gente, não vai ser você que vai ser é uma representatividade. A pessoa que vai levar a nossa bandeira aí. Você sabe que Tereza, Dona Lolinha, Ramiro, todo mundo, os mestres, ninguém solta a mão de ninguém nunca, é verdade. Né? É uma representatividade que é importante. Mas vem um susto também. Aí, né? O compromisso, sim, já conhecendo a tarefa da Tereza como presidente ali, então a gente já amadureceu. Aí, meu Deus do céu, aí ela senta e fala, não fico em pânico e susto, porque o que tiver de ajudar, que é o meu trabalho, porque ela teve, né, os problemas pessoais, né, de trabalho e não podia ter, né, teve esses problemas, né, que e não também podia você ficar. Pode ficar só 2 anos, né? É legal que você fique 2 anos como presidente e muda, né? Porque tem que ter uma rotatividade também. No estatuto geralmente tem isso. Aí ela falou assim, a gente ajuda no que puder, os mestres também se colocaram ali, você não está sozinha. E aí eu falei, meu Deus do céu, gente. E aí eu vi um suador, né? Aí ela, Ramiro vai ser o seu vice-presidente. Pronto, aí eu falei, pronto. Perfeita. Será que eu tenho capacidade de conseguir levar, né? Porque vem essa pergunta, né? Se eu tenho a capacidade, meu Deus, de conseguir representar. E Ramiro, eu e o Ramiro, mas 2 jovens, né? Ainda mas você nessa Ramiro lida, mais né? tranquilo. Ramiro é mais tranquilo. Né? Aí vem a preocupação. Te controlando ali, né? Mas mesmo assim, né? A preocupação, né? O furacão, e nós 2 ali, né? Aí, Tereza, não se preocupe, que tivesse de um compromisso maior, né? O Romildo vai, se eu não puder junto, o Romildo vai estar junto, a Lolinha também, né, tiver disponibilidade para acompanhar vocês 2. Aí ficou eu e Ramiro aí na lida, né, e tudo mais. Mas aí a gente, naquela de guardar as coisas, né, dos nossos mestres lá, né, daquela fala, daquela coisa, a gente, né, levava. E muito Tereza também sentava e falava assim, é isso e isso, e orientava também a gente, para a gente se sentir seguro, né. E aí nós estamos caminhando, e aí eu e Ramiro ficamos naquele período dos 2 anos, completando, mas aí os mestres, quando veio a nova eleição, os mestres batem matéria, disse que mas ele ia ficar mais uma temporada, a gente ficou assustado, que a gente queria passar para outras pessoas, então, mas nós ficamos, né? E com esse poder todo aí, com essa conquista dos 2 jovens, né, 2 pessoas novas, sendo presidente, vice-presidente, como é que você vê, como presidente, como congueira, como responsável de uma banda de Congo, que tem muitas pessoas mais velhas, como é que você pensa na renovação? Como é que você vê a importância da renovação do Congo? Como é que você trabalha isso? Hoje, a minha preocupação em relação aos nossos jovens, primeiro foi essa parada louca que nós tivemos, que nós estamos aí numa fase de um pleno resgate, digamos assim. Resgate como? Acabou a banda? Não. É porque ficou um tempo parado devido à pandemia. Nós ficamos quase 3 anos sem poder se reunir. Graças a Deus teve as lives, mas as lives a gente também não ficava muito tempo. Era só aquele período de gravar, de fazer um ensaio, de gravar. E muitas vezes a gente não podia nem ensaiar. A gente ensaiava e já engravava tudo ali. E criança, né, também perde o interesse pelas coisas muito fácil. Eles foram crescendo. Vão perdendo o interesse, vão vendo outras coisas também. E se não estiverem ali. Qual o maior desafio, é que antes já estavam ligados ao mundo, à era digital, hoje está mais forte ainda. E em Santiago, vocês têm a preocupação de reunir essa criançada em torno do Congo e como é que funciona lá isso? A gente tem, antes da epidemia, da pandemia, nós estávamos com um grupo de 30 meninos junto com meninos e meninas, né? 30 crianças.
né? E Tereza fala, Direne, eu falo, não, Tereza, hoje eu não sei mais nem quanto tem, porque muito deles, depois da epidemia, muitas famílias, né, foram perdidas dentro da nossa, apesar de ser uma comunidade pequena de zona rural, mas o vírus chegou de uma maneira avassaladora, né? Temos o Congo Santiago famílias que estão ali inseridas em volta do Congo, e muitos perderam avós, né? Perderam filhos, perderam pais, né? Mães, dessa terrível situação que nós viemos. Então, hoje, ainda a gente está fazendo esse resgate aos poucos das crianças. E muitos deles, nesse sufoco, buscaram outra religião, né? Então, a gente está no desafio. Demoniza tudo, né? Está no desafio muito grande. Fala que não é coisa de Deus, que é coisa do Deus. Entendeu? Então, se os que estão no grupo, os pouquinhos que vêm com o pai, vêm com a mãe, vêm com o tio, vêm com o avô para a banda. Mas existe a preocupação, então está tendo a renovação. De renovar eles, entendeu? Que bom, os que estão ali, a gente segura pela essa onda. E voltando à sua infância, qual foi a primeira música de Congo que você ouviu, que você se apaixonou assim? E canta aí pra gente essa música e toca essa casaca linda. É aquela que ficou na cabeça, eu acho que fica assim, acho que muitos até reclamam por... ela é repetitiva, né? Não, mas canta. Eu acho que é repetitiva, é a sua né? música. Mas acho que a Madalena foi a música a música de todo conqueiro, né? Madalena. Né? Porque assim, a primeira que você pegou, a primeira que eu ouvi que ficou foi a Madalena, né? E uma das e foi bem forte, muito mais ainda, quando a gente nessas saídas de ver Martim da Vila naquele palco, né? Lá na Vila Velha, né? E no palco cantando Madalena e os tambores, né, soando no toque de cada um dos tradicionalmente, mas acorde com os instrumentos de Martim da Vila, né? Da banda Martim da Vila. Então, essa foi a música que ficou. Sim, que ficou na sua cabeça. Mas uma música que tem na cabeça... Da sua banda de Congo, que vocês cantam, que é original, para ser essa música representa a nossa banda de Congo, de Santiago, de São Benedito de Santiago. As nossas que a gente gravou, né? Tem as que a gente gravou, mas tem umas que não é gravada, e ela canta assim, que ela ficou na cabeça, na mente, quando a gente bate, o grupo arrepia. Então vamos nessa aí. O grupo arrepia. Quem foi que disse que essa noite serenou? Quem foi que disse que essa noite serenou? Eu deitado no seu colo, essa noite serenou. Eu deitado no seu colo, serenou, molhou. Quem foi que disse que essa noite serenou? Quem foi que disse que essa noite serenou? Eu deitado no seu colo, essa noite serenou. Essa noite serenou, serenou, molhou. Serenou, 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 serenou. Serenou, 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 serenou. Valdirene, como é que você vê o futuro do Congo? O futuro do Congo são nossos jovens, né? Nossas crianças, nossos jovens, né? Nossos pequenos tocadores, né? Nossos artistas mirim. Eu tenho o hábito de falar que eu sei que tem muitos mestres que não gostam muito dessa fala, né? Nossos artistas do Congo, né? Aqueles artistas miris do Congo são as crianças. Por que artista? Porque a gente tem aquela força, né? Que só cada uma criança daquela tem.
E quando eles gostam de verdade, quando eles se apaixonam de verdade, eles guardam aquela musiquinha na cabeça e eles ficam dentro de casa, perturbando a mãe e o pai com tudo que tem que toca na frente dele, né? É a bacia, é uma panela, é a colher, né? Risca ela uma na outra para servir de casaca, né? O balde, né? Aqueles detalhe do balde, né? Perturbando. Então, eles são o futuro. Porque quando a gente vinha para os encontros, né? Ainda muitos meninos lá atrás, com o Antônio Rosa naquela mesa, sendo ali o percussor, a direção daquilo ali, ele arrastava muitos mestres pelo braço, que ele tinha uma pegada forte quando ele pegava no braço do mestre, numa rainha, e falava, né? Cuida bem deles, que é eles que é o futuro do seu grupo. O seu grupo está aqui, é eles que estão ali atrás sentados, são eles que vão ser o grupo. A gente ficava, muitas vezes, eu mais Simone, a gente ficava rindo, falava assim, né? A gente tinha muita conexão muito forte, eu, Simone, a gente ficava sentadinho lá atrás, né? Darli, né? E nós olhávamos para a cara um do outro, se ria, assim, não sei como vai ser nós, claro que não, é eles, né? Porque na nossa mente, eles eram os guardiões, eles que eram, né, o dono do saber, né, do proteger os grupos, aquela coisa. Então a gente, na brincadeira, achava que a gente nunca nem ia, nem, né, ter o compromisso, né, a responsabilidade de estar ali, ser assim, ó, o representante, né, do nosso grupo, principalmente nossa banda, né, minha banda, tua banda, entendeu? Então, assim, e a gente foi recebendo um chamado diante disso tudo. Hoje, quando o nosso mestre faleceu, o mestre Freitas, o meu grupo tomou um susto comigo, entendeu? Porque até então, já com o mestre Freitas ali, como ele colocava os compromissos para me fazer e estar ali, não sei o que e tal. Então, assim, eu fui aprendendo devagarzinho, ia fazendo, mas ia fazendo tudo com naturalidade. Mas quando ele fala assim, ó, não sei o que, dentro do grupo falar, a gente ficava ouvindo ele falar as coisas assim, passar as orientações e tudo mais, entendeu? E eu era a coordenadora. A Valdir, a rainha não, eu sou a dançarina da banda. A rainha é um peso enorme, fala que é a rainha. Por quê? Porque a rainha, na minha visão, no meu modo de ver, era a Dona Maria Berto, que a gente via a pessoa ali de frente, Dona Maria Berto, né? Era a Dona Lolinha, a mulher que chegava sempre ali. Sempre as mais velhas, né? Vocês enxergavam as entendeu? Mais velhas ali. Também, né? A Dona Nirinha, ela não colocava uma roupa toda enfeitada, mas pra gente era ela, porque ela, que, né, Dona Nirinha, que tinha aquela mão de chegar e falar com as meninas dela, sim, e as meninas tudo parar para olhar, né, para ouvi-la. Então, para nós elas ali, entendeu? Mestre, então, não, eu sou a dançarina. Aí Tereza fala, é a rainha, não, a dançarina da banda. Então, entendeu? Porque o peso, né, do compromisso. Então, quando o mestre Freitas faleceu, tinha que ter alguém para levar, né? Mas ele, de vez em quando, ele já estava fazendo isso e eu nem, sabe? Já estava te passando o bastão. Por quê? Que ele falava assim, não vou para a banda hoje, não vou, não tô... Não, pelo amor de Deus, se tu não for, Freitas, como é que vai ser? Não, você está aí, você leva. Eu, não, você leva. Eu estava toda vestida, vestidão lá embaixo, toda bonitinha, ou então de saia. Não, eu olhava para a turma, sentava, ficava todo mundo olhando para minha cara, né? Porque dizer, e aí, né? Aí Adriano chegava, Cláudio chegava, vambora lá, vambora, que tem que sair, ele não quer ir. Eu digo, mas gente, ele, é você que vai levar. E eu levava o grupo, e ele voltava, às vezes ele voltava. Nós falei, não, mas eu tenho que trabalhar, não vou não. Não, mas ele... E eu ia levar o grupo, entendeu? Mas quando chegou um tempo, antes dele falecer, ele foi afastando mesmo, porque ele foi sentindo... Ele tinha muitos problemas de saúde e tal, mas era até então um homem forte, ele tinha um problema, mas ele era forte. Mas ele foi se afastando e eu ia, levava e eu tinha que levar. Eu toda vestida, de vestido, e eu botava a casaca, e quando eu chamava na casaca, e a turma ia, e aí ele começou a chamar Lúcio para o filho, para poder... ter uma participação maior para acompanhar, mas Lúcio às vezes vinha, às vezes não, e aí eu fui indo. Quando ele faleceu, e antes de falecer, eu fui a pessoa, nem os filhos dele entraram em contato, falaram com ele pela última vez. Quem falou com ele, antes de ele falecer, na noite foi eu. Ele faleceu. Você viu o tamanho da sua resposta. Eu liguei para saber, falei, e aí? Eu falei assim, Daiane, a nora dele estava com ele. E eu falei assim, Daiane, eu estou me preparando das coisas tudo, que eu vou aí. Aí ela falou assim,
não, não. Eu falei, não, eu vou, isso de noite. Eu falei, eu vou. Ela falou assim, não, Direne, qualquer coisa eu te falei, não, eu vou, eu quero ir ver ele. Aí ela falou assim, então tá, você chega aqui por volta de 11 horas da manhã, 11h30, nesse horário aqui dá para entrar de 11 horas da manhã até 1h da tarde. Você chegando nesse período, eu dou um jeito em descer para você ver, mas nós dois vamos fazer um intercâmbio. Eu vou dizer que eu vou descer porque eu preciso fazer não sei o quê, e aí você sobe para vê-lo. Eu falei, beleza. Aí a gente combinou tudo. E nisso eu liguei para a Tereza. E falei, Tereza, aí nisso, antes de ligar para ele, eu falei, ela falou, vou ligar para você falar com ele. Eu conversei com ele, aí falei assim, aí como é que você tá? Ele, como é que tu tá, rapaz? Aí ele, toma aqui. Detalhe, sabe, fica. Estou aqui. Aí eu falei assim, que susto deu na gente, rapaz, o que aconteceu? Ele falou, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Eu estava se sentindo muito ruim, né? Mas está aqui só para fazer o exame. Eu falei, fica tranquilo. Final de semana nós vamos fazer um batuque. Aí ele falou assim, só que não. Isso no telefone. Aí eu falei assim, só que não o quê? Se anima, homem. Nós vamos juntar tudo lá na tua casa. Você não precisa nem vir você, Thiago, nós vamos tudo para sua casa. Nós vamos fazer um batuque lá na frente da casa, lá, para tu ficar animado. Força, tu vai fazer os exames, tu vai ficar bem. Já no final de semana, tu já vai estar em casa. E, sabe, vai dar tudo certo. Aí ele ouviu do outro lado e falou... Só que não. Aí eu falei, só que não por quê? Você está sentindo alguma coisa assim agora no momento? Ele falou, não, até que eu tô tranquilo. Ele falou, estou tranquilo. Mas eu falei assim, não, final de semana a gente vai estar junto com a graça de Deus e nós vamos fazer um batuque. Ele falou assim, só Deus sabe. Aí eu conversei com ele, ele falou assim, agora me ouve. Lúcio tá sempre nas gandaias dele, gosta muito assim de passeio, de curtição, e não dá muita atenção devida que a banda tem. Quem faz isso é você, não abandona a banda não. Não abandona a banda. Devagarzinho tu consegue levar a banda até onde tem que levar. Fazer as coisas como tem que fazer. Não abandona a banda. A banda é o domínio, tudo vai ser teu. Eu falei assim, para de brincadeira. Daqui um pouco tu tá novinho em folha de volta. E nós vamos fazer o maior alvoroço naquele terreiro da tua casa. Nós vamos levar o instrumento nas costas, nós vamos fazer uma roda lá para tu, você vai ver, você vai ficar bonzinho. Ele falou assim, só Deus sabe. Ele falou, não esquece, não esquece, hein? Esse grupo é tu que vai comandar ele até o final. Então, passou a casaca para você. E eu falei, nós vamos estar juntos comandando isso, rapaz, para de brincadeira. Ele está junto com você, com certeza, da onde ele estiver. Desligamos o telefone. Aí eu falei, Daiane, amanhã eu vou agilizar minhas coisas que eu tenho que agilizar aqui. E vou fazer visita. Ela falou, vem, Direne, que nós vamos dar um jeito para você entrar. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, lá do fundo, não esquece, hein? Ela falou, você ouviu? Eu falei, diz aí que eu não esqueço. Quando chegou no outro dia, eu liguei 8 horas da manhã, eu tentei ligar para saber, e Daiane, a nora dele. Daiane, aí ela pegou o telefone, Direne, aguarda um minutinho. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, aguarda um minutinho. Eu falei assim, não, ela está levando ele para fazer algum exame. Eu pensei nisso. Aí eu guardei um minutinho. Continuei fazendo minhas coisas rapidinho, que eu estava tentando fazer o almoço, deixar as coisas prontas, para poder, começar a me agilizar. Aí ela ligou. 10 horas da manhã ela ligou. Só que eu estava sozinha em casa. Estava sozinha, sim, eu e minha tia. Porque a minha cunhada, naquele dia, minha cunhada trocou. Ela falou assim, Direne, eu vou sair da saidinha com tia Landa e você segura a onda, que quando eu chegar, vai ficar muito cansativo. E aí você já vai. Eu falei, beleza, tranquilo. E a Adriana tinha dado a saidinha, mas tia Landa. E tia Neide, a outra, essa tia que eu cuidei, a camadinha, estava ali. Aí o telefone tocou e só estava eu e tia Neide.
em casa, que é a comadre dele. Aí o telefone tocou e eu peguei o telefone que eu falei, oi. Aí ela, Direne. Eu falei, oi, Daiane. Aí ela parou, eu falei, Daiane. Aí eu percebi que tinha algo errado. Eu falei, Daiane, fala comigo, o que houve? Você está precisando de ajuda? Quer que eu fale alguma coisa com alguém? Daiane, fala comigo. E ela demorou um tempo, mas eu vi que o telefone estava ligado e ela não conseguia falar. Aí eu saí de dentro de casa e fui para o terreiro, né? Nossa, você tem espaço enorme para andar. Aí eu falei, Daiane, seja o que for, solta de uma vez e fala. Aí ela falou, Direne, nós acabamos de perder Freitas. Eu falei, você está brincando? Ela falou assim, Direne, estava aqui na beira dele, Direne, quando você ligou. Aí eu falei assim, Daiane, ela falou assim, Direne, eu só quero que você faça uma coisa, avisa para a turma, mas antes você passa o recado para a Mamara. Eu falei assim, eu vou dar meu jeito. Eu falei, você fica calmo. Aí nisso eu não podia sair, só que eu tinha esquecido que eu não podia sair, que minha tia estava sozinha. Aí, eu tinha corrido para o terreirão lá de cima, que Ramiro conhece, que né, teve a oportunidade de ir no meu Cafofa, né, fazer a nossa primeira live lá naquele terreirão de cima, e eu tinha corrido para o terreiro de cima para minha tia não ouvir. E ali eu desabei. Imagina ele chegando no céu com Antônio Rosa, com mais os outros mestres aqui que estavam lá para recebê-lo. Hein? Então vamos lá, vamos botar um conguinho. E muito obrigado pela sua participação, linda participação. Eu acho que a última fala minha é dizer que, né, como eu sempre falo com o grupo, né, eu sempre estava com quem está à minha beira, um tambor sozinho não faz uma festa, uma casaca sozinha não faz uma festa, uma pessoa sozinha, né. Congo é um grupo de pessoas, né, que ali expressa os seus sentimentos, os seus desejos, a sua ansiedade. Quando a gente está triste, está chateado, está aborrecido, é no toque que a gente se descarrega. É como se a gente se reabastecesse nisso aqui, né? Para alegria. É como a gente se recarregasse as baterias, né, suas forças dentro disso aqui. Então, isso aqui, para a gente que é congueiro de alma, né, é a nossa base, é a nossa estrutura, é a nossa força, entendeu? E eu acho que os mestres que se foram, eles deixaram muito isso para a gente. Mas, né, a força deles, né, a coragem deles de lidar homens, né, que faziam festas, né, sem nenhuma estrutura econômica, sem nenhuma estrutura base de grupo, né, usando a sua calça que tinha, a sua camisa que tinha, né, a sua bermuda que tinha, o seu chinelinho de dedo, né, o chamado chinelinho de dedo, chinelinho, né, na época não era nem havaiana, é tio, né, o chamado tio, aquelas mais simplesinhas, né, ou de pé no chão, mas estavam sempre ali com o seu tambor, sua casaca na mão. Eu acho e com a sua fé em São Benedito, sua fé, né? E sua devoção, né? Sua fé e sua então, devoção. muitos de nós, move, né? muitos de nós que estamos dentro do grupo, a gente tem uma história primeiramente de fé, né? Porque a gente não está à toa. Se a gente aqui está, porque a gente recebeu de São Benedito, de São Sebastião, de Nossa Senhora da Conceição, uma graça, uma bênção, ou de um pai, de uma mãe, de um irmão, né, dos mais velhos, o filho, o neto, sempre tem essa devoção. A gente não toca o tambor e a casaca simplesmente por tocar. A gente tem uma... Mesmo tendo começado fazendo festa, né? Você falava que era vocês pegavam para brincadeira, mas uma brincadeira que tem fé. Que era muito séria, né, devoção. Então a gente tem muito disso. Em todos os grupos funciona assim, né? Essa devoção e essa formação das bandas dentro da sua religiosidade. E a gente respeita muito isso. Então, por isso que acho que as bandas existem hoje ainda, né, devido primeiramente da sua fé, sua devoção, e depois de manter a formação, porque nós somos uma irmandade, não é um Congo pelo Congo, é uma irmandade, né? Então, lembrar dos nossos mestres é sofrer um pouco na sua essência, né, daquilo que eles deixaram para a gente, passaram para a gente, mas é também sofrer um pouco
por eles ter se ido, né, e deixado na mão da gente algo que para eles era tão importante que para hoje, para nós, é a nossa essência. Valdirene, muito obrigado pela sua participação no Papo de Mestre. Estamos muito felizes e vamos botar um conguinho de despedida. Eu estou do lado de lá, do lado de cá, sou eu. Essa era uma música que ele gostava muito e cantava na rua. Eu estou do lado de lá, do lado de cá, sou eu. A porteira do meio bateu, boiadeiro de Minas, sou eu. Sou eu, sou eu. Sou eu, boiadeiro de Minas, sou eu. Eu estou do lado de lá, do lado de cá, sou eu. Eu estou do lado de lá, do lado de cá, sou eu. A porteira do meio bateu, boiadeiro de Minas, sou eu. Sou eu, boiadeiro de Minas, sou eu. Eu estou do lado de lá, do lado de cá, sou eu. Eu estou do lado de lá, do lado de cá, sou eu, boiadeiro de Minas, sou eu. Viva São Benedito! Viva! Viva a Banda de Congo de São Benedito de Santiago! Viva! E viva todos os mestres que já se foram, que deixaram para nós. E todos os mestres que estão aí, como você, Ramiro. E viva todos os congueiros e congueiras que estão aí, né? Viva. Eu sou uma mulher de desafio, né? Muitos viva disseram, todas as mulheres no Congo. Né? Desafio, né? No e do Congo. Do Congo. Viva nós! Obrigado para todos nós. Pô, foi demais. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir as histórias dos nossos mestres e mestras do Congo Capixaba, tão importantes no nosso pertencimento e de nossa identidade cultural. Nos siga no Instagram, @Papo de Mestre Podcast, para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro do lançamento dos próximos programas. E até um próximo papo. Esse projeto é realizado pelo Instituto Manguerê, com recursos do Funcultura através da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, Governo do Estado do Espírito Santo.